Passo 1. Quebre a primeira corrente. Você não é a sua mente. Perceba o que acontece todo dia. Você abre os olhos e antes do corpo levantar, a mente já está te empurrando para dentro do medo, do IC, do relógio, da cobrança, como se a sua vida fosse uma sala pegando fogo e você tivesse que correr sem parar. E você obedece. Essa é a escravidão, não é ter pensamentos. É se ajoelhar para eles como se fossem você. Sêneca bateu nisso de forma brutal. A maior parte do sofrimento é fabricada dentro, pela forma como você interpreta e antecipa. Ou seja, você não está vivendo. Você está prevendo desastres e chamando isso de ser responsável. Observe com honestidade. Sua ansiedade não é excesso de realidade, é excesso de imaginação obedecida. É o futuro governando seu presente como um tirano. Então, o primeiro ato de reprogramação em 24 horas é um ato de governo. Quando um pensamento vier com urgência, você não responde, você olha, você nota, você não vira soldado dele, porque a mente sempre fala como se fosse verdade. Ela usa tom de ordem, ela usa pressa, ela diz agora. E é aí que você cai. Faça o choque prático. Hoje, toda vez que vier a frase interna, eu tenho que, se eu não, você corta com uma pergunta simples. Isso é fato? Ou é medo tentando mandar? Esse corte é estoicismo puro. Separar o que acontece do que você adiciona. Separar evento de julgamento. Separar realidade de filme mental. E não é papo abstrato. Se você consegue não obedecer por 10 segundos, você prova que existe um você acima do ruído. Um observador lúcido que não grita, não implora, não se desespera. O medo vai tentar te punir por isso. Vai aumentar o volume, vai dizer que você está sendo irresponsável. Mas Sêneca já deixou claro. Ansiedade não é prudência, é perda de comando. Passo 2. Corte a antecipação. Sofremos mais pelo futuro do que pelo real. Note com precisão cirúrgica. Quase nada do que te angustia está acontecendo agora. Está acontecendo na sua cabeça, alguns minutos, horas ou dias à frente, como se o futuro tivesse o direito de invadir o presente e te governar. Sêneca foi direto e honesto sobre isso. O homem se destrói ao sofrer antes da hora. Ele chamou isso de miserável 2 vezes. Sofre pelo que ainda não existe e quando chega, sofre de novo. Perceba o mecanismo. A mente pega uma possibilidade e trata como certeza. Ela não diz talvez, ela diz vai acontecer. E você reage como se já fosse fato. Esse é o erro central que mantém sua ansiedade viva. Você confunde antecipação com preparo. Mas antecipar não prepara, só enfraquece. O estoicismo não te manda negar o futuro. Ele manda não se ajoelhar diante dele. Planejar é um ato racional. Antecipar com medo é escravidão emocional. Faça o exercício cru hoje. Quando surgir a angústia do e se, você não discute com ela. Você pergunta, isso está acontecendo agora? Se a resposta for não, você retorna ao corpo, à respiração, ao chão, ao que é real. Esse retorno não é relaxamento, é comando. É você dizendo, o presente é o único território onde eu mando. Sêneca ensinava que a mente perde força quando você a traz para o agora repetidamente, porque o medo vive de distância. Ele precisa do amanhã, ele precisa do depois. Observe algo importante. Quando você para de antecipar, não fica vazio, fica sóbrio. E essa sobriedade assusta a mente porque ela perde o papel de salvadora. Ela vai dizer, se você não se preocupar, algo ruim acontece. Mas olhe sua vida, quanto você já se preocupou e quanto controle real isso te deu. A reprogramação acontece quando você ensina o cérebro pela prática que antecipar não protege, só cansa. E o cérebro aprende pelo que você repete, não pelo que você entende. Então agora pense, qual cenário futuro sua mente usa para te manter tenso todos os dias? E você está disposto a não alimentá-lo conscientemente nas próximas horas para sentir o que sobra quando o medo perde o palco? Passo 3. Separe o que depende de você do que está te consumindo à toa. Observe com brutal honestidade. Boa parte da sua exaustão vem de tentar controlar coisas que não estão sob o seu comando. Reações alheias, resultados futuros, reconhecimento, tempo, passado, imprevistos. E, quanto mais você tenta, mais tenso fica. Sêneca foi implacável nisso. O sofrimento nasce quando você investe energia onde não tem poder. Não é falta de esforço, é esforço mal colocado.
Perceba o padrão interno, sua mente corre tentando resolver o que não pode ser resolvido agora. Ela chama isso de responsabilidade, mas na prática é desperdício de vida. Estoicismo extremo começa quando você faz a divisão interna mais difícil, o que é escolha sua e o que nunca foi. O resto é ilusão de controle. Faça o choque hoje. Diante de qualquer tensão, pergunte com frieza: isso depende de mim neste exato momento? Se não depende, você solta. Não porque é fácil, mas porque insistir é se ferir conscientemente. Soltar não é desistir. É parar de sangrar por algo que não te obedece. É um ato de respeito próprio. Note como a mente reage. Ela entra em pânico quando você solta, porque ela perdeu o papel de gerente do universo. Ela se alimenta da falsa ideia de controle. Sêneca lembrava que a tranquilidade surge quando o homem ajusta seus desejos à realidade, não quando tenta dobrar a realidade aos desejos. Essa inversão muda tudo. Quando você aceita o limite do seu poder, algo estranho acontece. A energia volta, a clareza volta, a presença volta. Você para de lutar contra o vento. A reprogramação do cérebro acontece quando você treina essa divisão repetidas vezes no dia. O cérebro aprende. Gastar energia aqui não adianta. E ele começa a economizar sofrimento. Agora reflita com sinceridade. Qual parte da sua vida você tenta controlar sem sucesso há meses? E o que aconteceria se nas próximas horas você retirasse sua energia disso para sentir o efeito real dessa libertação? Passo 4. Pare de chamar de vida o que é apenas excesso de desejo. Observe com atenção. Não é o que te falta que te esgota. É o quanto você acha que precisa para se sentir em paz. Sua mente cria uma lista infinita de quando. Quando eu resolver isso. Quando eu tiver aquilo. Quando tudo estiver sob controle. E enquanto isso, você não vive. Sêneca foi claro e duro. Quem precisa de muito nunca tem descanso. O desejo desordenado transforma qualquer dia comum em insuficiente. E você chama isso de ambição, mas é carência disfarçada. Perceba o mecanismo interno. Quanto mais você deseja, mais dependente fica do futuro. E quanto mais dependente do futuro, mais ansioso no presente. É uma equação simples que a mente finge não ver. Estoicismo extremo não te pede para abandonar objetivos. Ele te exige reduzir a necessidade emocional de resultados. Uma coisa é agir. Outra é implorar internamente para que o mundo te complete. Faça o corte hoje. Note quantas vezes você pensa: eu só vou ficar bem se... Cada vez que essa frase surge, você está entregando sua paz como refém. Sêneca defendia a simplicidade como força mental, não como moralismo. Menos necessidade, menos medo, menos apego, menos ansiedade. É matemática emocional. Quando você reduz desejos ao essencial, algo muda no corpo. A tensão cai, o pensamento desacelera, o tempo para de parecer um inimigo correndo atrás de você. A mente vai resistir, vai dizer que você está se acomodando, mas observe, não é acomodação, é soberania. Você age sem se ajoelhar. Reprogramar o cérebro em 24 horas passa por isso, ensinar que a vida não começa depois, ela só existe agora, e desejar menos não te empobrece, te liberta. Então responda com honestidade. Qual desejo hoje está sugando sua paz como se fosse condição para viver? E o que acontece dentro de você quando imagina soltar essa exigência, nem que seja por um dia? Passo 5. Treine a pausa entre o impulso e a ação. Observe com clareza cruel. Quase todos os seus arrependimentos nasceram de reações rápidas demais. Palavras ditas no impulso, decisões tomadas no aperto, movimentos feitos para aliviar tensão, não para agir com lucidez. Sêneca insistia nisso com precisão moral. O homem não cai porque sente impulsos, cai porque obedece a eles sem pausa. A falta de intervalo é a porta da escravidão. Perceba o mecanismo. O impulso sempre vem com urgência. Ele diz, agora. Ele cria pressão. Ele tenta roubar o tempo da razão. E quando você reage rápido, sente alívio momentâneo, seguido de desgaste. O estoicismo extremo não elimina impulsos. Ele cria um espaço interno onde você não é arrastado por eles. Um espaço curto, mas decisivo. Hoje, faça o treino mais simples e mais difícil. Antes de responder, antes de agir, antes de se explicar, pause por 3 respirações. Não para pensar mais, para pensar menos.
Essa pausa é um choque no cérebro, porque você interrompe o padrão automático. Você mostra que existe governo, que existe escolha. Sêneca alertava que a ira, a ansiedade e o medo se alimentam da velocidade. Elas morrem quando você desacelera conscientemente, não por repressão, por comando. Note algo importante. Quando você pausa, o impulso perde força sozinho. Ele se dissolve como fumaça, porque ele nunca foi sólido, só barulho. A mente vai reclamar, vai dizer que você está perdendo tempo. Mas observe o efeito real. Você começa a errar menos, sofrer menos, se explicar menos. Reprogramar o cérebro passa por ensinar isso. Não preciso reagir para existir. E quanto mais você prova isso na prática, mais o sistema nervoso aprende a confiar. Agora seja honesto consigo. Em qual situação você reage rápido demais todos os dias? E o que você sente quando imagina inserir essa pausa consciente antes do próximo impulso aparecer? Passo 6. Aceite o que é para desarmar o que te domina. Perceba com exatidão. Grande parte da sua atenção não vem do que acontece, mas da resistência silenciosa que você cria contra o que já está acontecendo. Você luta contra o fato consumado como se ainda fosse reversível, e essa luta vira ansiedade crônica. Sêneca foi cirúrgico ao dizer que sofrer por necessidade é humano, mas sofrer por recusa é opcional. Quando você briga com o inevitável, você duplica a dor e chama isso de não me conformar. Observe o padrão interno. Algo acontece, e em vez de lidar, sua mente entra no isso não deveria ser assim. Esse pensamento parece pequeno, mas ele é um veneno constante. Aceitação estoica não é passividade. É parar de gastar energia tentando negar a realidade. É ver o que é, sem drama adicional. Faça o exercício hoje. Quando algo te contrariar, não justifique, não explique, não xingue por dentro. Apenas reconheça. É isso que está posto agora. E fique ali, sentindo o impacto sem acrescentar narrativa. Esse silêncio interno é desconfortável no começo, porque a mente gosta de lutar. Ela acredita que resistir é sinal de força, mas é o oposto. Sêneca defendia que a tranquilidade nasce quando o homem se alinha ao curso das coisas, não quando tenta quebrá-lo. O rio sempre vence. Você pode nadar ou ser arrastado. Note o efeito físico da aceitação real. O corpo solta. A respiração desce. O tempo desacelera. A mente perde o argumento. Aceitar não te diminui, te posiciona. A partir daí, você age com clareza, não com revolta. A reprogramação acontece quando o cérebro aprende que resistir não resolve, aceitar resolve, agir depois resolve, mas lutar contra o que já é só adoece. Então pense agora, qual fato da sua vida você ainda está recusando por dentro? E o que muda quando você imagina parar de lutar contra ele, nem que seja por hoje? Passo 7. Retire o poder do tempo sobre a sua mente. Observe algo que quase ninguém encara. Você não vive cansado porque faz muito, vive cansado porque vive atrasado dentro da própria cabeça, sempre correndo para alcançar algo que ainda não chegou, sempre devendo paz ao futuro. Sêneca foi firme nisso. Nada rouba mais a vida do que viver como se ela estivesse sempre depois. O tempo não te persegue, é você que se projeta para frente e se abandona aqui. Perceba o truque da mente. Ela usa o relógio como ameaça. Você está atrasado, não dá tempo. Já era. E você contrai o corpo como se estivesse sendo caçado. Esse estado contínuo de pressa cria ansiedade, mesmo quando não há urgência real. O cérebro aprende a viver em modo de emergência permanente. Estoicismo extremo exige um corte radical. O agora não é um meio para chegar em algo. Ele é o único lugar onde você está vivo. O resto é abstração. Hoje, faça o treino consciente. Quando sentir pressa, desacelere um gesto, um passo, uma fala, um movimento. Não para provocar ninguém, para quebrar o feitiço do tempo. Sêneca lembrava que quem domina o ritmo domina a si mesmo. A pressa não é eficiência, é perda de governo interno. Note o impacto imediato. Quando você reduz a velocidade externa, a mente perde a narrativa. Ela não consegue manter a urgência sem movimento. O tempo deixa de ser inimigo quando você para de tratá-lo como algo que precisa ser vencido. Você não vence o tempo, você o habita. A reprogramação acontece quando o cérebro associa calma com segurança. E isso só acontece quando você prova na prática que desacelerar não destrói sua vida, devolve ela.
Então reflita agora em qual momento do seu dia a pressa toma conta sem necessidade e o que você descobre sobre si mesmo quando decide não correr, mesmo podendo. Passo 8. Pare de se explicar para o mundo e recupere sua energia. Observe com atenção honesta. Uma parte enorme da sua exaustão vem da necessidade constante de se explicar, se justificar, se defender mentalmente, mesmo quando ninguém está pedindo nada. Você vive em tribunal interno o dia inteiro. Sêneca foi claro ao expor isso. Quem vive buscando aprovação vive em estado de servidão, não porque os outros mandam, mas porque você entrega o comando. Note o mecanismo. Você imagina julgamentos futuros, críticas possíveis, desaprovações que talvez nunca venham, e para cada uma delas você ensaia respostas dentro da cabeça. Isso drena a energia vital. Essa defesa contínua cria ansiedade sem agressor real. Você luta contra vozes que só existem no pensamento, e chama isso de consciência social. Estoicismo extremo ensina o oposto. Você só responde ao que é real e presente. O resto é ruído. Opiniões alheias não são ordens. Expectativas externas não são leis. Hoje, faça o corte prático. Quando perceber que está se explicando por dentro, pare. Não complete o raciocínio. Não refine o argumento. Apenas observe o silêncio que sobra. Esse silêncio é desconfortável no início, porque a mente acredita que se explicar é se proteger. Mas observe sua vida. Quanto mais você se explica, mais inseguro fica. Sêneca lembrava que a dignidade nasce quando você age corretamente sem pedir aplauso, quando sua ação basta para você. Ao retirar a necessidade de aprovação, algo poderoso acontece. A ansiedade perde combustível, porque ela vive do olhar imaginado do outro. A reprogramação do cérebro passa por isso. Ensinar que você não precisa ser compreendido para estar em paz. Você precisa estar alinhado consigo. Agora seja sincero, em quais situações você mais se explica por dentro sem necessidade? E o que acontece quando você imagina não se defender nem por fora, nem por dentro, pela próxima hora? Passo 9. Encare a perda como treino, não como ameaça. Observe algo que sua mente evita admitir. O medo de perder governa mais decisões da sua vida do que você imagina. Medo de perder tempo, pessoas, status, conforto, controle. E esse medo cria apego. O apego cria ansiedade. A ansiedade cria escravidão. Sêneca foi direto e sem anestesia. Quem não treina a perda vive refém da sorte, porque tudo o que você não aceita perder passa a te dominar por dentro. Perceba o mecanismo. A mente se agarra ao que tem como se fosse definitivo, e ao mesmo tempo vive com medo de que isso acabe. Esse paradoxo mantém você em alerta constante. Estoicismo extremo não te ensina a ser frio. Ele te ensina a ser lúcido, a olhar para a impermanência sem entrar em pânico, a saber que tudo o que vem pode ir. Hoje, faça o exercício interno mais poderoso. Escolha algo que você teme perder e encare a possibilidade conscientemente. Não para sofrer, para retirar o choque, para neutralizar o poder. Sêneca praticava isso mentalmente. Antecipar a perda não com medo, mas com aceitação racional. Porque o que é aceito deixa de assustar. Note algo importante. Quando você aceita a perda possível, o apego relaxa. E quando o apego relaxa, a ansiedade perde a raiz. A mente vai gritar que isso é pessimismo. Mas não é. É imunidade emocional. É você dizendo, se vier, eu não quebro. Essa prática reprograma o cérebro porque ele aprende que a perda não é o fim da identidade, que você continua inteiro mesmo sem aquilo, e quando você não é mais governado pelo medo de perder, você começa a viver com mais presença, menos tensão, menos desespero escondido. Agora, encare com honestidade. O que você teme perder hoje e quem você acredita que deixaria de ser se isso acontecesse? O que muda quando você percebe que essa identidade talvez nunca tenha sido você? Passo 10. Lembre-se da morte para parar de desperdiçar a vida. Observe com frieza, sem drama. Nada organiza mais a mente do que lembrar que o tempo é finito, e nada desorganiza mais do que fingir que não é. Você vive como se tivesse estoque infinito de dias, e por isso desperdiça energia com medo, ansiedade e urgências falsas. Sêneca não usava a morte para assustar, ele usava para acordar. Para ele, lembrar da morte não era morbidez,
era a sobriedade, era o antídoto contra a vida vivida no automático. Perceba o mecanismo. Quando você esquece que vai morrer, qualquer problema parece gigante. Qualquer atraso vira tragédia. Qualquer opinião vira ameaça. A mente perde proporção. Mas quando você lembra que o tempo é curto, algo se rearranja. O ruído diminui. O essencial aparece. A ansiedade perde força porque ela vive de excesso de importância. Estoicismo extremo ensina isso sem romantizar. Você não controla quanto tempo tem, mas controla como usa o agora. E desperdiçar o agora com medo é uma forma lenta de suicídio psicológico. Hoje, faça o exercício mais brutal e libertador. Pergunte-se, no meio da tensão, isso merece o pouco tempo que me resta? Não como frase bonita, como corte seco. Sêneca dizia que não é a vida que é curta, é você que a abandona. Você entrega seus dias para preocupações que não estarão lá no final. Quando você traz a morte à consciência, o cérebro reprograma prioridades. Ele entende que sobreviver não é viver, que estar ocupado não é estar presente. A mente vai resistir, vai dizer que isso é pesado demais. Mas observe, o que realmente pesa é viver como se fosse eterno e acordar tarde demais. Esse passo fecha o ciclo da reprogramação em 24 horas porque ele destrói a raiz do medo, a ilusão de que ainda dá tempo para viver depois. E agora, sem encerrar nada, apenas abrindo. Se hoje fosse um dos seus últimos dias lúcidos, qual pensamento você pararia de obedecer imediatamente? E o que isso revela sobre a prisão mental em que você vem vivendo até agora? Se você chegou até aqui, perceba algo com honestidade. Nada do que foi dito pediu fé, motivação ou entusiasmo. Só pediu lucidez. O que Sêneca expõe não é um caminho para se sentir melhor, é um caminho para parar de se autodestruir por dentro sem perceber. A ansiedade não some porque você luta contra ela, ela perde força quando você deixa de obedecer. O medo não vai embora porque você entende, mas porque você para de viver sob o comando dele. Agora, o movimento é seu. Se esse conteúdo te atravessou, escreva nos comentários qual desses passos mais expôs sua prisão interior. Não para mim, para você. Se você quer continuar nesse estado de lucidez, inscreva-se, porque este canal não existe para ensinar filosofia, existe para quebrar padrões mentais que estão roubando sua vida em silêncio. E se você sente que sua mente ainda corre mesmo agora, fique atento. O próximo vídeo aprofunda exatamente o ponto onde a maioria cai quando entende, mas volta a obedecer.